Olá, eu sou a Marília Nobre, aluna do terceiro ano de Pedagogia da Univesp, e estou aqui para falar com vocês da quarta semana da disciplina de Fundamentos e Práticas do Ensino de História. Então, a quarta semana tem o título de Linguagens, Recursos Tecnológicos e as Metodologias para o Ensino de História. O primeiro vídeo que nós vamos falar está em Revisitando Conhecimentos, vídeo Didática Geral, o Ensino e o Aprendizado. Então, esse vídeo, ele se inicia dizendo que o professor hoje, ele consegue alfabetizar as crianças em letras, números, e ele está cumprindo um papel social fundamental. Quando uma criança domina a escrita e a leitura, ela entra em um estágio de libertação, uma alforria mesmo, uma independência. É emancipatório, e o professor, ele que produziu essa liberdade, essa emancipação com o conhecimento. O trabalho que ele faz, sob o ponto de vista da humanidade, é um trabalho político-pedagógico. O professor é aquele profissional encarregado, responsável por possibilitar e proporcionar o acesso ao conhecimento. E esse conhecimento, ele é sistematicamente organizado pela espécie humana. Uma das grandes contribuições do Vygotsky foi mostrar que aquele sujeito que sabe mais, principalmente o adulto, na relação com a criança, ele acaba mediando o aprendizado. Aquilo que a criança não sabe fazer sozinha, ela sabe fazer junto com outra pessoa auxiliando, ela vai acabar fazendo sozinha. Então, a zona de desenvolvimento proximal é um conceito teórico, mas ela está sinalizando que a criança consegue fazer algo com mais alguém. E se ela consegue fazer algo com essa outra pessoa auxiliando, já está aí sinalizando que ela tem uma potencialidade de fazer aquilo sozinha. Ela só ainda não consegue, mas ela fará. Então, isso seria um exemplo da zona de desenvolvimento proximal no concreto. O papel do professor é proporcionar o acesso ao conhecimento, com um grau cada vez maior de autonomia, para que o aluno deixe, aos poucos, de ser dependente do seu professor e consiga caminhar sozinho. A sala de aula ela é repleta de circulação de discursos, e são sujeitos que falam de lugares sociais distintos. Nós nunca temos um aluno igual ao outro. Cada um vem de uma casa, de uma família, de uma estrutura, de uma cultura. Então, são diversos discursos dentro de uma única sala de aula. E o professor ele está num lugar social que não é o mesmo que o aluno. Então, nesse aspecto, a relação não é horizontal. São relações distintas, são lugares e dizeres distintos. Tem aluno que tem uma realidade em que a família tem uma prática social intensa com a escrita, com a leitura. Mas tem outro aluno que a leitura e a escrita não tem tanta importância assim. A família, o cotidiano, não faz parte de leitura, de escrita, livros, jornais, revistas. São alunos diferentes, com experiências distintas em relação à escrita. O quanto é importante esse professor possibilitar diversas abordagens para essa escrita. Uma lista de supermercado, um livro, um jornal, uma revista, uma poesia, um poema, um conto, para que seja possível que todos os alunos tenham pelo menos um pouco de contato ou o maior número de possibilidades possíveis do uso da escrita. Tem criança que só vai conseguir ver um jornal na escola, porque na casa dele o jornal é utilizado para embrulhar alguma coisa e não como fonte de conhecimento, um papel que traz informações. Não. O uso do jornal na casa dele é de qualquer outra forma. Para forrar alguma coisa, embrulhar alguma coisa. Uso de revistas, hoje cada vez mais difíceis, revistas impressas, mas a criança, se ela não tiver contato com uma revista na escola,
provavelmente na casa dela dificilmente terá. Tem crianças que têm livros diversos em casa, mas tem crianças que não têm livros nenhum. E se a escola não proporcionar isso a ele, talvez ele perca a chance de conhecer esses veículos de informação. Ensinar de uma única forma, apresentar o conteúdo de um único modo, está se restringindo possibilidades de todos se apropriarem desse conhecimento. Tem criança que chega na escola e já tem computador, tablet, celular, notebook, que já visitou museus e que já conhece um laboratório. Mas tem criança que, se ele não for naquele computador lá da escola, ele passará anos sem saber como liga um computador. Então, é fundamental que o professor, no seu modo de agir, ele preste atenção em quem é o aluno que fala, o que ele fala, quais são as perguntas que esse meu aluno faz, quais são os interesses que ele demonstra. Porque a criança do século XXI, mesmo as das camadas mais populares, elas trazem um repertório para dentro da sala de aula, uma riqueza chamada de currículo oculto. E nem sempre os professores estão sabendo lidar, porque são conhecimentos prévios que esses alunos trazem de casa, uma bagagem cultural, que muitas vezes a gente só quer que eles saibam ler, escrever, fazer contas, decorar a tabuada, e a gente não valoriza a quantidade de conhecimento que cada um desses alunos trazem da vida, do cotidiano, da realidade de cada um deles. Saber quem é, de onde vem, com quem mora, com quem convive, onde mora, como mora, quais as oportunidades que o meu aluno tem, se ele tem acesso ou não à internet, se ele tem livros ou não na casa dele. São informações muito importantes. Aquele chavão, respeitar a bagagem cultural do meu aluno, é importantíssimo. Ser professor significa trabalhar muito. Trabalhamos antes, durante e depois da aula. A escola é um locus privilegiado da formação continuada dos professores. E aí, então, nós vamos para a videoaula 8, concepções de recursos pedagógicos. O que são os recursos pedagógicos? É todo o material utilizado por professores no processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Marília, mas tudo aquilo que o professor utiliza na sala de aula é chamado de recurso pedagógico? Sim. Tem os tradicionais, o giz, a lousa, o livro didático, as apostilas, os cadernos, e os mais sofisticados, e os mais modernos, que são os softwares educacionais, a internet. E aí eu pergunto para você, até onde os materiais tradicionais eles são adequados para as crianças hoje, do século XXI? Será que é mais interessante ir para a escola, ver o meu professor com giz e lousa, e eu tendo que copiar a lápis no caderno? Ou é mais interessante, de repente, ficar em casa, mexendo no celular, no tablet, no notebook, jogando videogame ou acessando o YouTube pela televisão da sala? O que é mais interessante para o aluno? E os recursos pedagógicos, eles são mediadores no processo de aquisição dos conhecimentos, eles são facilitadores nessa compreensão toda dos conceitos, expressões de representações. Em cada um deles, devemos adotar um procedimento específico para analisá-los. Eu posso utilizar todos os recursos da mesma forma? Não, não posso. Cada recurso tem que ser adotado um procedimento específico para poder analisá-lo. Então, eu preciso analisar o livro didático, eu preciso analisar, de repente, o vídeo, o filme, o CD que eu vou colocar para os meus alunos. Tudo isso precisa ser analisado, porque apesar deles serem recursos pedagógicos, eles não são todos iguais. Os materiais, os suportes informativos, eles são materiais que eles vão informar algo. Eles são neutros quanto ao conteúdo. E esse material, ele é um mediador utilizado pelo professor. É uma forma de apoio, de ajuda que se dá ao professor ali na preparação
e na apresentação dessa aula, para explicar ou de repente até para reforçar algum conteúdo. E o que são esses suportes informativos? Todo discurso produzido com a intenção de comunicar elementos do saber. Então, são os livros didáticos e os paradidáticos. De repente, nós estamos lá falando de um conteúdo na sala de aula, e aí a professora, que já tem uma excelente bagagem cultural, que já planejou, que já organizou a sua aula e que conhece um livro relacionado àquele tema, ela indica um paradidático para que o aluno leia após a aula, para que o aluno dê continuidade no caminho daquele conhecimento, daquele assunto em que ela está trabalhando. Nós temos também atlas, dicionários, cadernos, produções de textos, de vídeo, CDs, DVDs, materiais de computador, né, que são, de repente, os CDs com vídeo, com música ou até um jogo. Isso tudo são suportes informativos. E os documentos? Todo o conjunto de signos, visuais ou textuais, que são produzidos em uma perspectiva diferente dos saberes das disciplinas escolares e posteriormente passam a ser utilizados com finalidade didática. Todos eles são documentos. Então, dentre eles são contos, lendas, filmes de ficção, documentários, músicas, poemas, pinturas, artigos de jornais, de revistas, cartas, romances. Marília, então, o que são esses documentos? Nem todas as letras de músicas, nem todos os poemas, todas as cartas, todas as revistas, todos os jornais são apropriadas para aquele conteúdo. Eles não foram criados para esse fim, mas o professor pode utilizar como instrumento para o desenvolvimento do ensino-aprendizado. Então, o suporte informativo, ele foi produzido pela indústria cultural especialmente para a escola, seguindo, lógico, as normas de enunciação, técnica, princípio pedagógico, avaliação. Um exemplo bom do suporte informativo é o livro didático. E os documentos que nós acabamos de citar, que são os contos, as lendas, as fotografias, as músicas, os documentários, poemas, pinturas, artigos de jornais, de revistas, enfim. Os documentos, eles não pertencem ao setor da indústria cultural e nem são produzidos inicialmente com intenções didáticas. Mas eles podem sim ser selecionados de diferentes formas de acordo com os interesses de trabalho do professor ou do projeto político-pedagógico da escola. Então são filmes, cartas, músicas, romances, fotografias que foram produzidas, pensadas, elaboradas para outros fins, mas que o professor traz para dentro da sala de aula, justamente para elucidar, para ajudar a explicar um conteúdo que ele esteja trabalhando. E nós temos também as linguagens alternativas. As chamadas linguagens alternativas para o ensino de história mobilizam conceitos e processam símbolos culturais e sociais mediante os quais apresentam certa imagem do mundo. Imagem esta que acarreta outras instâncias de referências, como comportamentos, moda, vocabulário. Elas provocam uma atividade psíquica intensa, feita de seleções, de relações com representações criadas e expressas por outras formas de linguagem. Elas cabem na dimensão que chamamos de documentos, como a música, por exemplo, que o professor de história pode recorrer. Então, quando a gente está utilizando numa aula de história uma fotografia, por exemplo, a gente pode pedir para que o nosso aluno avalie o comportamento, analise aquilo que está naquela fotografia, o comportamento, a moda. Se for um texto de época, nós iremos analisar o vocabulário. Isso tudo torna-se um documento. Muitos professores se utilizam da música para trabalhar, por exemplo, a ditadura militar. Então, ele tem um texto, um conteúdo que o livro didático traz sobre a ditadura militar e ele ilustra com músicas dessa época, trazendo um pouco mais de significado e, de repente, uma ludicidade para a sala de aula. Dentre essas linguagens, a música popular tem ocupado espaço como instrumento pelo qual se revela registro da vida cotidiana,
na visão de autores que observam o contexto social em que vivem. Então, o que pode ser levado em conta nessas linguagens alternativas? Os veículos, os meios de transporte, o modo de se vestir, as roupas, a moda, os tipos de eventos, são todos exemplos de linguagens alternativas. Depois, nós temos a utilização das tecnologias de informação e comunicação no ensino de história. Os laboratórios de informática, as televisões, os DVDs, os rádios, aparelhos de multimídia e outros exemplos são as atuais tecnologias presentes na escola. No ensino de história, por exemplo, ao trabalharmos a questão do patrimônio, nós podemos visitar museus de outros países, conhecer produções culturais de outros povos. Depende do assunto em que você está trabalhando, mas você pode utilizar a tecnologia a seu favor. A tecnologia, ela nos auxilia no processo de conhecimento de comparação. Eu posso apresentar uma obra de um outro povo, de uma outra cultura, e comparar com aquilo que é produzido no Brasil, na realidade desse aluno. De repente, de um artista local, de alguém mais conhecido desse aluno, que já foi estudado por ele, mas que seja brasileiro. E aí nós podemos trabalhar também a comparação, a observação e a permanência ou as mudanças. Como era antes, o que permaneceu, o que modificou, a compreensão de formas de vidas diferenciadas. Então, para o ensino de história, tem uma contribuição aí muito grande as tecnologias da informação. Ela pode motivar as pesquisas, além do livro didático, eu posso levar os meus alunos para observar um museu, para conhecer outras músicas referentes àquele tema. Eu posso organizar informações com os meus alunos, de repente criar uma tabela, um gráfico com dados históricos, conhecer outros locais, classificar dados, conhecer e analisar imagens, gráficos, entre outros. Porque a imagem ela é muito importante no ensino de história, na fixação dos conceitos e no reforço de determinados conteúdos. E esse é o conteúdo da quarta semana da disciplina de Fundamentos e Práticas do Ensino de História.